Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, empresário na área, a se tornar mais seguro, mais valorizado, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos, que é a Lana Bezerra. E, gente, o podcast de hoje vai ser incrível, vai ser bem, digamos assim, regulatório, tá? Por quê? Porque o tema é sobre farmácias de manipulação e produtos controlados. Entenda as regras da Polícia Federal. Então, se você tem muitas dúvidas ainda sobre como regularizar a sua farmácia em relação à Polícia Federal, você está precisando de adquirir insumos, mas não está conseguindo porque tem que fazer essa regularização, esse podcast é para você. E sabe quem eu chamei para falar sobre esse tema? A nossa querida doutora Aline Fagroso, nossa farmacêutica especialista em assuntos regulatórios, entendeu? Porque eu dei aquele spoiler que vai ser bem regulatório, que eu sei que é uma área que nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo ama, mas totalmente necessária para a farmácia funcionar. Oi, Aline, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certinho. Ótimo, Aline, muito obrigada por sua disponibilidade. É um prazer ter você aqui conosco, né? A Aline está estreando aqui conosco, ela vai aparecer muito por aqui ainda. Obrigada por contribuir, Aline. Aline, fala mais, né? Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Claro, eu sou a Aline Fragoso, tenho aí cerca de 20 anos no mercado magistral, fiz especialização em assuntos regulatórios, credenciamento pela Polícia Federal, e amo essa questão aí de regulatórios, e quem entra no mercado magistral nunca sai, né, Alane? Então, estamos aqui para contribuir e auxiliar todas as farmácias na questão de regulatórios. Uau, muito bom, Aline. Então vamos que vamos começar, porque eu, inclusive, estou doida para saber, porque eu sei que teve umas atualizações, né? Tem umas atualizações quentes e estou doida para compartilhar aqui com o pessoal. Mas antes, Farma, você não está inscrito no canal ainda? Como assim? Se inscreve agora, deixa aqui teu like se você gostar desse podcast, desse conteúdo. Compartilha esse vídeo para o dono da farmácia, para o farmacêutico. Compartilhe aí para os seus colegas, tá? E sim, é muito importante você deixar aqui o teu comentário. Com o teu comentário, a gente traz mais conteúdos aqui, coloca o feedback se você gostou desse tema. Se você quer mais conteúdos como esse, tá? Deixa aqui a tua participação, ok? Aline, primeiramente, conta pra gente o que é essa regularização. O que é que significa essa regularização junto à Polícia Federal e por que ela deve ser feita? Vamos lá, então, vou falar um pouquinho da legislação. É uma legislação já antiga, tá? Que está em vigor de 2022 a 204. A gente tem que falar primeiro em dois momentos: o momento da farmácia de manipulação que está em abertura e o momento da farmácia de manipulação que já está em funcionamento. Para a farmácia de manipulação que está em abertura, após toda a parte documental, de regularização junto à vigilância sanitária local, toda a parte de AFE, AE, aí a gente vem com a parte de introdução à licença da Polícia Federal, certo? Para a farmácia de manipulação que já está em funcionamento, a gente vai regularizar a situação junto à Polícia Federal. Então, a gente vai dar entrada em duas documentações. Então, junto à Polícia Federal, a gente vai fazer o cadastro da empresa e vai fazer a licença de funcionamento da empresa. Então, a gente vai auxiliar a fazer toda essa licença junto à polícia e os que são controlados pela Polícia Federal. Excelente, Aline. Conta um pouquinho para a gente quais são os principais ativos, né, mais comuns que a farmácia só pode adquirir de um determinado fornecedor com essa regularização, com esse cadastramento, né, com esse licenciamento. Eu sei que, né, cafeína, né, tem muita, inclusive, foi um dos ativos que fez muita farmácia, quando a legislação entrou em vigor,
fez muitas das farmácias entrar logo com essa regularização. No começo pareceu tudo muito obscuro, né? Mas muitas farmácias já estão aí no ritmo, né? De envio de mapas, enfim. E quais são? E eu sei que tem vários outros. Conta um pouquinho para a gente que a farmácia deseja comercializar. Eu sei que tem uma lista, são vários insumos, mas fala um pouquinho sobre qual é aqueles que você considera quais os principais. A gente vai falar da legislação, os anexos, né? Então, dentro do controle de qualidade, você vai fazer a parte de ensaio de solubilidade do ativo. Então, acetona, éter etílico, entra dentro do controle da Polícia Federal. Vamos falar de paracetamol, dipirona, lidocaína, docaína, a gente vai falar de ácido bórico, então tem diversos ativos dentro das listagens, é uma listagem, ela é dividida de 1 a 7, né? Então são 7 listas subdivididas, que precisam aí dentro dos insumos que tem em cada categoria dessa listagem, que vai desde importação, exportação, utilização para consumo, produção, para poder ver dentro da farmácia quais são os ativos que mais se enquadram dentro daquela farmácia, se ela trabalha com, por exemplo, veterinário. Pode entrar levamisol, tetramissol. Então, às vezes a gente pode estar falando vários ativos aqui que ninguém conhece, principalmente as farmácias que estão em abertura, mas que já está trabalhando com esses insumos, já conhecem esses insumos e precisam regularizar para poder fazer a aquisição. Porque o que acontece? O fornecedor que está fornecendo para essa farmácia esses insumos, ele também tem licença junto à Polícia Federal e ele declara que ele vendeu esse insumo para aquela farmácia de manipulação. E ele envia um mapa sinalizando que ele vendeu. E se a farmácia não sinalizar que ela adquiriu aquele insumo daquele fornecedor, aí está um alerta dentro da Polícia Federal. E aí é que começa a surgir os problemas e as dificuldades para a empresa. Total, muito interessante, Aline. Você falou de farmácias que estão em abertura ou empresários, né, que desejam abrir farmácia. Então, eu vou aproveitar esse gancho, porque a gente sabe, né, que assim, gente, abrir uma farmácia com manipulação, eu sei que tem uma turminha aqui que nos assiste, que está em projeto de abertura, né? Nós temos muitos clientes, né, do norte ao sul do país, que estão em fase de abertura. Recentemente, nós abrimos uma em Joinville, Livefol, um abraço para a turma da Livefol, no Acre. O Darilson, inclusive, doutor Darilson esteve aqui conosco, né, da Luz Natural, enfim. Então, é importante, né, que você pretende abrir sua farmácia, você que está em fase de abertura, saber, né, toda a documentação necessária e não só isso, saber o momento mais adequado para fazer aquela regularização. Então, por exemplo, existe toda uma junta documental necessária, por exemplo, para você solicitar, né, fazer o peticionamento da licença sanitária junto a um órgão local, né, que pode ser municipal, estadual. Não vou adentrar, né, quais são esses documentos, tem conteúdos aqui que falam sobre isso, né, mas o fato é que a licença sanitária é um documento fundamental para que para você conseguir comprar qualquer tipo de matéria-prima. Outro documento fundamental que você precisa ter a AF ou a AFE, né, que você faz o peticionamento junto à Anvisa, que é um órgão federal, tá? O documento, a gente pode falar certificado emitido pela Polícia Federal, né? Em que momento a farmácia ela deve fazer essa regularização, ter certificado emitido pela Polícia Federal para adquirir insumos, Aline? Insumos controlados pela Polícia Federal? Da farmácia que está em abertura, após a publicação de todos esses documentos, tá?
Então, dentro lá da sequência de documentação, a última documentação publicada é a AE, né, que é a autorização especial para comercialização de insumos sujeitos a controle especial, que são os controlados. A hora que terminar essa publicação, a gente já consegue dar entrada na licença da Polícia Federal, porque aí esse documento já autoriza a trabalhar com os insumos controlados, né, como procaína, tetracaína, e aí a Polícia Federal é um dos documentos solicitados para fazer a liberação desses insumos para essa farmácia. Para a farmácia que já está trabalhando, a gente já pressupõe que essa documentação já esteja em ordem, né? Então, para solicitar, elas têm que estar já publicadas e dentro da validade. Mas pode existir, né, farmácias, né, por algum motivo, de repente ela estava ali com a cafeína e nem sabia que, na realidade, existe, porque a gente pegou, né, já clientes nesse caso. Nossa, eu tinha comprado cafeína, não sabia que era um produto controlado. Quando eu fui adquirir esse produto, eu não podia mais, né, porque eu não tinha o documento. É um problema para uma farmácia que tinha lá a matéria-prima. Como é que fica em relação a esse trâmite? Ela tinha a matéria-prima, mas não sabia que tinha que fazer essa regularização após a legislação ter entrado em vigor. Como é que fica? Sem problema nenhum. A gente regulariza a situação e declara o estoque que ela já tinha desse insumo. Tá? Isso não tem problema nenhum. O que tem problema é não regularizar e não fazer os envios mensais dos mapas. Isso é um problema. Tá? Mas quem já trabalhava, já tem um estoque anterior, a gente faz a declaração do estoque que já existia do insumo controlado pela polícia. Isso não há impedimento nenhum, não há problema nenhum. Tá, mas só para só para ficar claro. Então, se eu adquirir um determinado insumo, que nós estamos em 2024, as chances são baixas, até no passado, até ok. Então, com certeza os insumos já a maioria venceu. Mas então, quem adquiriu aquele insumo antes da legislação em vigor, se a farmácia não estiver fazendo envio dos mapas, não tem problema. Ela vai trabalhar daqui. Certo, então vamos lá. Vamos lá. Claro. A farmácia adquiriu uma cafeína em 2022, antes da legislação entrar em vigor, não lembro qual foi o mês, ou em 2021. A legislação entrou em vigor e aí ficou vendendo cafeína normalmente. E aí, essa farmácia não sabia como ela vai fazer agora. Vamos pegar na prática. Eu tenho um case. Eu tenho um cliente que ele não sabia, ele adquiriu, ele até tinha ciência, enfim. Aí ele adquiriu a cafeína e ele não enviava mapa. E aí, de repente, ele recebeu... Mas ele adquiriu antes da legislação entrar em vigor, foi isso? Esse teu case? Sim. Antes da legislação. Então, ele comprou e ele recebeu uma notificação da Polícia Federal por e-mail, porque a notificação primeiro vem por e-mail, tá? E aí ele precisa prestar conta de tudo que ele adquiriu anteriormente a essa legislação, a essa atualização da legislação, tá certo? E aí ele precisou fazer o envio dos mapas. Então, precisou fazer todo o levantamento de todas as notas fiscais dos insumos, de todo o consumo dele, de tudo que ele fez. Essa legislação de 2022 é atualizada. Já existia uma legislação anterior que estava em vigor. Então, as farmácias, elas já tinham que ter a licença anteriormente, certo? Esta de 2022, ela sacramentou o envio dos mapas e sacramentou a regularização oficial para as farmácias de manipulação. Excelente, muito bom, Aline. E aí, me conta, essa live está sendo interessante para você? Deixa aqui teu like, deixa aqui o comentário e fica até o final porque ainda tem muito conteúdo por aqui. Aline, vamos lá.
Na prática, o que como é feito essa regularização, que é o cadastramento e a licença para vamos colocar aqui uma situação da farmácia que já está em funcionamento? Muito simples. A gente trabalha na plataforma desenvolvida pela Polícia Federal, que é o Ciproquim 2. A gente entra de forma remota, tá? O que precisa ter, né? Todo mundo pergunta. Existe um programa que chama Assinador PF, que é um programa desenvolvido pela Polícia Federal que homologa aquele computador, né, aquele IP, para fazer o acesso da plataforma. Naquele IP, né, naquele computador, precisa ter um CNPJ, que é o assinatura digital da farmácia, que é normalmente o contador que tem. Então, ele instala a assinatura da empresa, o certificado digital, a gente acessa o Ciproquim e faz primeiro a solicitação do cadastro da empresa, já junto com a licença da farmácia para poder fazer a comercialização e a compra e venda do produto. Ali a gente vai fazer todo o cadastro. O que é legal? Que ele já puxa todas as informações que tem na Receita Federal da farmácia. Então, a gente digita o CNPJ, já tem toda a informação de cadastro junto à Receita Federal. Então, endereço, nome do representante legal, toda essa questão já vem junto. O que a gente faz é uma conferência, faz a inclusão dos insumos que a farmácia quer trabalhar, é feito, né, gera uma GRU. O que é essa GRU? Paga uma licença, paga-se aí um valor para poder ter essa licença, e aí é só aguardar o deferimento da solicitação. Eu vou até fazer um parênteses aqui, inclusive para quem está abrindo farmácia, que muitas vezes não atenta para essas taxas, né? Tudo que você vai emitir, gente, de licenças, essa parte mais burocrática, digamos assim, são emitidos taxas, né? Pode ser taxa com valor mais acessível, de cento e pouco, dependendo do porte da empresa, são taxas com valores mais elevados. Então, é importante você considerar sempre. Ok? Bom, Aline, uma vez que a farmácia fez o cadastro, ela pode já adquirir as matérias-primas, Como é feito, né? Quais são as principais responsabilidades para ela se manter regularizada, né, no dia a dia? Perfeito. Ó, fez o cadastro, pagou a GRU, saiu a licença. O que precisa ter, né? O procedimento operacional padrão descrito, e faz com esses insumos, né? Esses insumos, desde o ato da aquisição, eles precisam ser identificados como os insumos controlados pela Polícia Federal, eles precisam ser armazenados de forma segregada dentro do laboratório, então precisa ter uma área física segregada, precisa ser trancado com chave? Não, mas uma prateleira separada, então eles precisam estar armazenados e identificados, correto? E aí precisa fazer o controle do estoque. Como que é feito o controle desse estoque? Pela rastreabilidade. O que acontece? Para a Polícia Federal, a gente não faz a rastreabilidade pelo número do lote, que muito é feito para a Portaria 344, para a Vigilância Sanitária. Para a Polícia Federal, ele é controlado, né? A rastreabilidade ela é feita pelo teor e pela densidade do insumo. Então, o que o farmacêutico, na hora de fazer o lançamento da nota fiscal, ou o responsável pelo lançamento da nota fiscal, ele precisa se atentar a isso no laudo do fornecedor. Então, é muito importante quem está responsável na farmácia pela parte de lançamento de nota e controle de qualidade, saber e ter essa informação, porque isso vai ser importante na hora do envio do mapa para a Polícia Federal. E aí eu já quero deixar, inclusive ontem mesmo, Aline, eu estava falando sobre essa questão, né, sobre a densidade com os alunos.
estava dando a nossa aula do curso de cálculos farmacêuticos e a gente abordou sobre densidade, né? Como é importante você, assim, o teste de densidade vai muito além de só fazer o teste para cumprir a legislação, de forma alguma, né? Ele vai impactar, a densidade vai contribuir com o teu processo, mas também, né, por exemplo, produtos controlados vai ser fundamental que você faça. Inclusive, já tivemos cases de clientes, né, que receberam a visitinha da Polícia Federal. E assim, foi realmente pego de surpresa. Ele estava fazendo ele pensava que estava fazendo certinho, mas um ponto que pegou foi realmente a alimentação dessa densidade. Por quê? Porque infelizmente, algumas farmácias ainda colocam lá densidade 1, né? E aí pega, né? Então você tem que. Isso, gente, é com todos os insumos que tem que ser feito. Controlados nem se fala. Então, fica ligado nessa questão, né, da densidade da alimentação, né, para rastreabilidade. E um E apontamento. Oi? Um apontamento bacana também, Alana, é que a Polícia Federal ela controla o estoque por quilo e litro. Então, na hora de lançar, normalmente os sistemas eles dão o volume em grama. Então, na hora de falar em grama. Então, na hora que eu puxo o relatório, por exemplo, né, o quanto eu comprei daquele insumo. Então, eu comprei 50... Na entrada da nota fiscal que você se refere. Tá. Assim, na entrada da nota fiscal ali na parte do cipoquinho, o lançamento tem que ser em quilo. Oh. Então, muita gente não se atenta a isso na hora do lançamento. Então, isso é um apontamento que precisa o farmacêutico, que vai ser responsável pelo lançamento, prestar atenção. Uma coisa é eu lançar 50 gramas, outra coisa é eu lançar 50 toneladas. Né? Então, muita atenção na hora de lançar. Olha a importância nos detalhes. E quais são, né, os pontos de atenção que o farmacêutico ele deve ter, né, em relação à manutenção desse cadastro, para evitar, né, outras visitinhas, né? E, gente, essas visitas até no cadastramento ocorrem, né, Aline? É bem comum. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma cliente que recebeu, né, uma visita, a gente fez a regularização dela e ela recebeu a visitinha. Na verdade, dentro da legislação, quando a gente faz a solicitação, a licença pode ocorrer, a visita, para poder verificar se tem um local já específico para armazenamento, se o procedimento já está descrito, como que está o fluxo, né, de compra, recebimento e armazenamento desses produtos. E a visita também pode ocorrer quando não há o envio do mapa. E aí, recentemente, e aí eu vou trazer um estudo bacana que a gente está vendo aqui em São Paulo, a Polícia Federal tem feito uma pré-fiscalização. Ela tem enviado um e-mail para várias empresas, desde distribuidor, farmácia de produção, diversas empresas. Faz uma reunião com todo mundo, faz o apontamento do que vai ser feito na fiscalização em loco. Então, essa reunião com todo mundo junto, ela já fala, olha, eu vou aí e vou pedir esses documentos, então vocês já deixem separados e já selecionem o colaborador, ou o farmacêutico, ou o responsável legal, que vai me acompanhar na fiscalização em loco. Então, aqui em São Paulo, eles já têm feito isso para otimizar a fiscalização em até 70% do tempo deles, porque eles têm bastante farmácias e empresas para fiscalizar, mas eles fiscalizam. Afinal, o Sudeste dota de 70%, né, do número de farmácias do país, então é um número bem expressivo, né? Aline,
Na sua visão, qual é a principal dificuldade que o dono de farmácia, né, que o farmacêutico ele tem em relação a esse trâmite, a regularização, em manter essa regularização em dia, essa licença em dia? A gente tem recebido, né, vários casos, né, referente a divergências, enfim, a não conseguir fazer esse recadastramento, a renovação da licença, enfim. A que se deve quais são as principais dificuldades? Eu acredito, Alana, que seja organização, né? Porque você precisa enviar o mapa mensalmente. Então, até o 15º dia, dia 15 do mês subsequente. Então, o que acontece? Deixa sempre para a última hora para fazer o envio do mapa. E aí congestiona o sistema e acaba não enviando. Então, o farmacêutico precisa entender que não deixar para a última hora. Já se organizar e programar para fazer o envio do mapa já no primeiro, no segundo dia do mês, né? Fazer o controle de estoque e tem essa responsabilidade. Por mais que o manipulador faça a pesagem desses insumos, ele precisa ter o controle do que está sendo pesado, a checagem da pesagem, fazer a checagem do estoque desses insumos. Então, eu vejo que a maior dificuldade hoje é isso. A gente sabe que da farmácia de manipulação é muita coisa para o farmacêutico fazer, mas ele precisa dar atenção e falar também para o dono, né, da farmácia, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo, né, se estiver muito sobrecarregado. Então, eu vejo que a maior dificuldade é essa, é perder o prazo, é não acompanhar, eu vejo que é isso. A propósito, um recadinho aí para o dono de farmácia, que é farmacêutico. Tem os donos de farmácia que são sócios, e aí, ok. Tem donos de farmácia que não são sócios. E, gente, que não tem sócio, né? Não tem sociedade, e ele quer centralizar tudo nele. Olha, você não é robô, né? Nem sei se o robô dá conta de tudo. Enfim. Mas o que é que eu estou querendo falar? Delegue, né? Conte com excelentes farmacêuticos para a sua farmácia. Eu estava conversando, Aline, com uma mentorada, inclusive, né, sobre essa questão. No caso, ela está em fase de abertura de farmácia, mas delegue, contrate logo um farmacêutico. Você não consegue. É humanamente impossível um farmacêutico dar conta de tudo, né? O dono da farmácia, ele tem que estar no estratégico, atividades muito operacionais, coloca, né, um farmacêutico, uma pessoa bem treinada, capacitada para executar esses trâmites. E aí é organização, gente, não tem segredo. A organização aqui na nossa linguagem, né, a gente fala organização da ROI, né? O que é ROI? Dá uma conversão boa do negócio, né? Então, esse ponto é fundamental. Mas vamos lá, Aline, vamos falar para aquele dono de farmácia, para aquele farmacêutico que está aí correndo, tentando regularizar tudo. E o que essa farmácia precisa fazer em caso de alguma divergência de informação do sistema, ou não está com, ou travou alguma etapa referente a essa regularização? Me conta um pouquinho. Então, o que a gente precisa entender primeiro, né? O que travou. Então, faltou alguma documentação. Por exemplo, um dos documentos que é exigido ali é a comprovação do vínculo da sociedade. Então, eu vinculei o representante legal e ele pede ali qual é o vínculo desse representante legal. Então, ele precisa estar no contrato social. Ou não, ele não está no contrato social, mas ele tem uma corporação onde ele responde pela empresa. Então, a gente precisa desse documento. Então, precisa entender aonde é que está aprovado. Tá certo? Olha, o mapa voltou, não deu certo o mapa. Eu estou com problema, por exemplo, de divergência de estoque.
No meu estoque, lá dentro do Ciproquim tem uma quantidade, no meu estoque na farmácia eu tenho outra. Então, a gente precisa entender aonde que está a falha. Foi um lançamento errado, ao invés de lançar em quilo, né, foi lançado, ao invés de lançou em grama, a gente precisa identificar aonde foi o problema, arrumar o problema, solucionar o problema e ver qual vai ser a ação corretiva, né? Então, o que a gente vai fazer para que não ocorra novamente? Então, quando a gente fala aí de assuntos regulatórios, a gente precisa entender onde foi o erro e tomar medida para que ele não ocorra novamente. Mas existe, hoje, você já presenciou algum caso em que a farmácia perdeu a licença? Como é que funciona a questão da renovação? Fala um pouquinho mais. Isso é importante. A renovação da licença. Então, são 2 pontos. A gente falou do cadastro da empresa, que ele não tem validade, desde que a licença, né, que a gente chama de CRC, que é o cadastro do estabelecimento, não tem validade, e a CLF, que é a licença de funcionamento, ela tem validade de 1 ano. Se a empresa fazer a renovação certinho da licença, a CRC mantém-se válida. Se ela não fizer a CLF, que é a licença de funcionamento, dentro do prazo de 12 meses, ela perde ambas as licenças. Aí é necessário fazer a renovação, não é renovação, né? É necessário fazer a solicitação inicial das 2 licenças. Não sei se eu consegui expressar de forma clara. Aí você me fala se para você ficou claro dessa forma. Sim, super conseguiu, né? Então, assim, gente, fica atento para você não perder essa licença. O tempo passa assim, né? E quando você vai ver, você não enviou o mapa e virou uma bola de neve. Então, a gente está disposto a te ajudar, inclusive, tá? A gente tem um serviço só para isso, temos uma equipe só para solucionar esse teu problema ou até manter, né? Manter a tua farmácia regularizada em vários pilares, tá? Falando em questão da regularização, né, de manter a licença em dia, tudo certinho, a gente sabe que o envio dos mapas, né, que são os relatórios mensais, são fundamentais, né? Existe um padrão, né? Quais são os pontos de atenção para esse envio? Fala um pouquinho mais sobre o envio dos relatórios. E a importância, né, de fazer esse envio dos relatórios. Sim, o envio do relatório tem 2 modalidades de envio, né? Tem o envio dentro do sistema do Ciproquim, onde tem vários módulos dentro do Ciproquim, onde a gente faz movimentação anual desses insumos, então a movimentação, que é a compra, a utilização de consumo, que é o que vendeu, ou por importação de arquivo. Então, o sistema operacional da empresa, ela gera o arquivo, e a gente só importa esse arquivo para dentro do Ciproquim, e aí faz a conferência e o envio desse arquivo. Então, tem essas 2 formas de fazer o envio do mapa. Maravilha, Aline. Uau! E aí, você está gostando? Coloca aqui a tua dúvida, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para o teu chefe, para o dono da farmácia. A tua participação é fundamental. Aline, para uma farmácia que está iniciando ou para uma farmácia que quer regularizar ou manter essa licença em dia, né, sem falhas, como a gente pode ajudá-las? O primeiro passo é entrar em contato com a gente para a gente poder entender qual é a situação que essa farmácia está. Vou deixar aqui um QR Code na tela para você entrar em contato conosco, você que está com dificuldade, para a gente bater um papo, tomar um café, tá? Porque essa etapa, né, pode até prejudicar, se você trava nesse processo, prejudica até o seu faturamento. Você tem aí uma demanda de determinado insumo e não está conseguindo, né, se regularizar, ou nem tentou se regularizar ainda, né, está confuso, e os clientes, a demanda vai surgindo, você vai perdendo cliente, e isso não é interessante para o teu negócio.
Então, o primeiro ponto, como a Aline falou, é entrar em contato. Vou deixar o QR Code aqui na tela e o link também, caso você prefira, ok? E o segundo ponto é a gente ver, né, quais são as matérias-primas que eles já trabalham, o que toque. E eu sempre gosto, né, de sugerir a inclusão de novas matérias-primas, né? Porque hoje você pode não estar trabalhando com essa matéria-prima, mas amanhã você pode expandir o seu negócio e começar a trabalhar com essa matéria-prima. Então, eu sempre penso, a gente sempre tem que pensar ali na frente. Então, hoje eu não trabalho com lidocaína, mas eu já tenho, por exemplo, a AE, eu trabalho com tetracaína, mas eu já tenho a licença para trabalhar. Então, vamos pedir a licença para trabalhar com esse ativo. Aí, ali na frente, você vai começar a trabalhar com anestésicos. Então, acho que a gente sempre tem que pensar um pouquinho à frente, porque eu acho e acredito que a gente tem que aumentar sempre o ticket médio da farmácia. Então, Com se certeza. já está dando entrada na licença e a gente tem a possibilidade de ampliar o leque de insumos, então eu sempre penso e acredito que a gente tem que pensar no além. Totalmente. Então, o segundo passo, a partir do momento que você entra em contato conosco, nós marcamos uma reunião de diagnóstico para entender a tua real necessidade, tá? E a partir daí a gente segura a tua mão e é até aquelas juntos até o fim, né? Então, até depois do fim, na verdade. Porque o fim é o cadastramento, mas a gente fica com você até depois do fim. Então, gente, estamos juntos, tá? A gente pode te ajudar. Então, se você está aí com essa dificuldade, conte conosco, tá? Entre em contato conosco, que nós estamos aptos para te ajudar. Você que é farmacêutico, dono de farmácia, que vai abrir farmácia, ok? Uau, que bate-papo maravilhoso e agradável, Aline. Amei a sua estreia aqui no canal. Espero no próximo estarmos aí juntas, né, no nosso estúdio, né? Quando eu vou em dezembro agora eu vou, com certeza a gente vai gravar algo, né? E é isso. Quer deixar mais alguma informação de valor, algum ponto importante para o farmacêutico em relação à Polícia Federal? O que eu gostaria de deixar para todo mundo é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você não tem essa licença, não postergue, vá atrás, porque como a vigilância sanitária aparece a qualquer momento na sua farmácia, a Polícia Federal também. Então, não deixe para depois, já corra atrás para poder regularizar aí a situação da sua farmácia. Muito bom! É isso, gente. Nosso ABcast está chegando ao fim. Muito obrigada por sua audiência. Muito obrigada por você que ficou até o final. É um grande prazer contribuir, ajudar aí na sua carreira, no seu negócio, tá? Te vejo no nosso próximo ABcast e até lá. Tchau, tchau.